O Espírito Santo colocou no meu coração algo para a gente compartilhar hoje à noite. Eu quero falar com vocês sobre alinhar para avançar. Diga comigo, alinhar para avançar. Mais uma vez, diga alinhar para avançar. Eu me lembro que há 2 semanas atrás, no último domingo de maio, o Senhor estava nos preparando para o primeiro domingo de junho, para a entrada em junho, porque o domingo foi dia 31, onde nós celebramos a colheita sobrenatural aqui na nossa igreja, não é? No último dia da série Prospere, e ali o Senhor já começou a nos dar estratégias e nós estamos aqui na igreja. Se você não está conectado com isso, você pode estar, ok? Mas nós estamos aqui na igreja debaixo de um quadro profético, de um calendário profético, de um tempo profético. O Senhor nos disse no começo do ano, no nosso culto que chamamos de Domingo da Visão, que esse seria o ano da glória maior. E essa palavra é grande, eu não posso lê-la agora para você, mas ela está disponível também nas nossas redes sociais. E dentro desse tema, glória maior, o Senhor nos deu tempos e estações desse ano. O Senhor me dividiu o ano, me ensinou, me mostrou que o nosso ano, para a nossa comunidade e para pessoas que estão conectadas com a gente, ele estaria dividido em 8 etapas. Diga 8. Isso. Você podia pensar, pastor, mas por que não 7? Porque 7 é um número tão lindo na Bíblia, né? De fato, 7 é um número que também fala sobre a perfeição, sobre o descanso. Mas 8, na simbologia bíblica de números, eu não quero que você leve tão a sério isso, só para te inspirar, se você gosta dessas coisas. O 8 fala sobre o homem. 8 é um número, apesar de 6 é o dia, o 6º dia foi o dia que o homem foi criado, mas o número 8, ele fala sobre a operação humana na terra. E o quadro profético que Deus me deu para esse ano foi dividido em 8 etapas, porque não é sobre Deus mudar alguma coisa no céu, é sobre nós mudarmos a terra. Então é um ano de você trabalhar. Quem se alegra com isso? Você acorda e de repente de segunda a sexta ou de segunda a sábado, até talvez de segunda a segunda você trabalha. Raras vezes você tem um dia de folga, então você está trabalhando para avançar na sua casa, nos seus sonhos, nos seus planos. Deus também te salvou para que você trabalhe para o reino 24/7. Tem uma mensagem que deve queimar no seu coração, para você ser um trabalhador de Jesus Cristo aqui nessa terra, um soldado do exército dele, alguém alistado para desfazer as obras do diabo nessa terra. E ele dividiu esse ano para a gente em 8 etapas. E eu me lembro que no dia 31, o Senhor, no nosso calendário profético, ele estávamos passando para outra fase. Começamos o ano em 8 domingos sobre obediência. Passamos esse domingo, falamos sobre outro quadro. O último quadro antes desse que nós entramos era sobre consagração. Agora, desde o dia 31 para cá, nós estamos em um tempo profético na nossa igreja, de amor e unidade. Diga comigo, amor e unidade. Quando o Espírito Santo me ensinou sobre isso, me revelou que esse tempo começaria agora, e ele vai permanecer pelos próximos, esse é o 3º domingo depois de 31, mais 4 domingos, são 8 domingos de amor e unidade. E o Senhor começa a me falar sobre como se relacionar com Ele, qual a mensagem que Ele tem para nós nesse período de amor e unidade. De repente, em primeiro plano, quando a gente ouve na igreja falar sobre amor e unidade, a gente logo pensa sobre aquela coisa de você dar a mão para o seu irmão, abraçá-lo, ou talvez, quem sabe, comer uma pizza com ele. Você sabe que você não pode comer uma pizza com ele nesses dias, a não ser que seja na sua casa, não é? Porque ainda não está aberto para que você faça isso. E eu não tenho nada contra isso. Que bom que os irmãos vivam em comunhão física, emocional uns com os outros, isso é maravilhoso. Mas quando o Espírito Santo colocou no nosso calendário o tema amor e unidade, ele está falando da igreja andando em amor e em unidade com o Espírito Santo. E muitas pessoas tentam conectar coisas aqui na terra sem antes conectar com o céu. E qualquer força que você faça para estabelecer uma aliança com alguém aqui na terra vai ser inútil, vai ser força do braço, se você não aprender a se conectar primeiro com o Senhor, com o Espírito Santo, andar em amor e unidade com Ele. Nenhum relacionamento fica forte aqui na terra se você não tem um relacionamento forte com o Espírito Santo que habita dentro de você. Se você é cristão e talvez tenha problemas em relacionamentos, deixa eu dizer, essa é uma das maiores evidências que você
você tem problema em se relacionar com o Espírito Santo, e talvez você já tenha ido no psicólogo, no médico, já tenha procurado amigos e conselheiros, isso é maravilhoso, não tenho nada contra isso, mas deixa eu dizer, a partir do momento em que você aprender a se relacionar com o Espírito Santo, então você vai conseguir se conectar com as pessoas aqui sem força e sem violência, mas pelo Espírito de Deus. Quantas pessoas que se aproximam da gente e de repente o tempo passa e a gente não consegue mais permanecer com aquela aliança ou com aquela afinidade. Talvez seja, talvez, eu não estou dizendo que é, eu estou dizendo que talvez seja uma evidência de que também é assim a sua rotina com o Espírito Santo. Ora você está totalmente conectado com Ele, até porque você tem demandas, você precisa resolver coisas, e depois de ter feito todo o trabalho natural, e depois de ter tentado de todas as maneiras naturais fazer alguma coisa por você, então você diz, essa situação só Deus. Mas o só Deus devia ter acontecido antes de você tentar todas as portas. O só Deus deve vir antes. Então quando o Senhor propõe para nós um tempo de alinhamento, e eu estava dizendo para vocês semana passada, que o Espírito Santo nos chamou para o mês de junho, para um alinhamento, diga alinhamento. Então junho é um mês de encontro com Deus, de alinhamento. É um mês de sentar no Monte Sinai e ouvir Ele falar sobre instruções para nós. E eu sei, irmãos, que nós estamos num tempo de tanto legalismo, não é? Que falar sobre princípios morais, por exemplo, uma pessoa que levanta princípios morais pode ser considerada como um legalista, como alguém retrógrado, como alguém que não compreende ou que não respeita a nova dispensação da graça. Mas o que eu estou falando com vocês nesses dias não é sobre os 10 mandamentos que Moisés recebeu na tábua. Eu estou falando sobre princípios e valores. Diga comigo, princípios e valores. E Jesus Cristo não veio para desfazer princípios e valores, Ele veio para colocar princípios e valores dentro de cada um de nós, agora no nosso coração. Ele é a própria palavra, Ele é a instrução anunciada pela boca de Deus ao Monte Sinai. Ele se manifestou em glória, Ele cumpriu todas as estações sem pecado, foi tentado em todas as áreas, mas suportou, foi até a cruz. Para quê? Para que essa palavra que era tão difícil viver e trazer para fora, agora a partir de dentro, do Espírito Santo dentro, a gente conseguisse manifestar uma vida de princípios e valores aqui na terra. E essa é a diferença. Nós não estamos tentando subir no monte de novo, o Sinai, para ver alguma coisa fumegante lá em cima. Nós temos um Espírito queimando aqui dentro, anunciando princípios e valores e mudando as características da nossa caminhada diária. E isso é alinhamento para a igreja. Quem está aqui, diga aleluia. O Espírito Santo disse para mim que esse era um mês da gente tensionar. Eu fui ver um pouco sobre isso, naturalmente falando, fisicamente, e talvez distender um músculo. É assim que fala, distender um músculo. E quando eu vi aquilo, eu me lembrei que em um vale chamado Jaboque, que significa decisão, alguém que Deus amava, mas com problemas com valores e princípios, não saiu daquele vale. O nome dele era Jacó, mas ele não gostava do nome, porque o nome falava sobre a história dele. E talvez tem tantas coisas na sua vida em que você finge e não quer considerar, porque aquilo fala sobre a sua história. Mas hoje você vai ter que entregar e deixar isso aqui para seguir para a próxima fase da sua vida. Diz que um anjo de Deus, o próprio Deus, foi lá e tocou na perna dele, ou contendeu com ele, e distendeu, tensionou o músculo da coxa dele. Talvez aquele fosse a perna da carne em que Jacó andava. Sabe que as pernas dão sustentação para a sua caminhada? Não tem como caminhar na graça com a perna da carne. Então precisa distender para alinhar. E quando ele sai desse lugar onde ele foi provocado para uma mudança, ele sai totalmente diferente. Isso não é a revelação da lei, isso é a revelação da graça. Ele entra naquele lugar de decisão de um jeito, ele sai de lá de outro jeito, pronto para resolver todas as pendências que ele tinha diante do Senhor. Inclusive, o nome dele muda, assim como a nossa identidade mudou, porque nome fala sobre identidade. Então essa não é uma revelação de lei na antiga aliança, que queremos aplicar debaixo de legalismo na nova aliança. Essa é uma revelação da graça. Um homem destroçado na sua identidade, com sérios
vários problemas e valores, Deus o amava, olha, apesar das fraquezas, como nós, apesar dos erros, apesar das escolhas erradas, a graça nos ama, a pessoa de Jesus Cristo nos ama, ele sai de lá totalmente mudado, e nós sairemos daqui tocados naquele lugar em que tenta puxar a gente para a carne, mas isso quebrado hoje em nome de Jesus. Então nós estamos em um tempo de alinhar. Talvez seja uma mensagem em que a gente vai parar para pensar, e é tão bom quando a gente pode meditar nessas coisas. José, para prosperar, teve que meditar. Josué, para prosperar, teve que meditar. Então é tão bom enquanto você está sentado na igreja, podendo meditar acerca da sua vida, acerca das suas escolhas. E esse texto de João 6, eu pensei que nós iríamos falar sobre os próximos passos do tempo da visitação, e talvez de alguma maneira isso se enquadre nisso, mas o Senhor me deu uma mensagem para hoje, e os discípulos estavam aqui diante do Senhor, e grandes coisas estavam acontecendo. Que dia incrível! A gente leu 66, versículo 66. Então, isso é sinal de que nesse capítulo já passaram 65 versículos, é muita história. Esse foi um grande dia. No começo desse texto de João, no capítulo 6, a Bíblia fala que Jesus vem das multidões, teve compaixão delas, e decidiu multiplicar pães e peixes para alimentar as multidões. A Bíblia é específica em citar alguns discípulos, apesar de 12, e de uma grande multidão de seguidores que já estavam ali com ele. Ele cita Filipe, ele cita André, aqui nessa parábola, nessa história. E depois a Bíblia continua nos contando outros episódios daquele dia. Diz que eles viram Jesus andando por sobre as águas. Isso é incrível, isso é maravilhoso, que grande dia. Imagina que você começou um dia e o que te cerca são desafios, mas naquele dia desafiador você viu Jesus multiplicando pães, você viu ele andando sobre as águas. Que coisa maravilhosa! Isso muda a atmosfera sobre a sua vida. Isso fala sobre uma expectativa que pode crescer para que coisas maiores aconteçam. Isso fala que independente das situações que eles estavam vendo, eles estavam seguindo um Jesus, um líder, um mestre, um profeta, que de uma hora para outra poderia transformar qualquer tipo de situação em bênção para a vida deles. Que incrível. Agora, diz que de repente Jesus começa a pregar, e é tão bom comer, e é tão bom andar debaixo de sinais, de poderes miraculosos, mas ele quer pregar essa hora. Sabe, eu não quero falar mal dos nossos irmãos, discípulos, até porque sou grato a eles e vocês. Eu quero ter uma empatia com eles. Empatia, se colocar, eu quero me colocar no lugar deles hoje à noite, de certa forma. Porque eu estou num lugar privilegiado hoje, graças a Deus. Agora, quem é Filipe? Porque a Bíblia fala nesse texto todo de João 6, até onde a gente leu no 69, sobre 3 homens. Ele fala sobre Filipe, ele fala sobre André, e ele fala sobre Pedro. Diga comigo, Filipe, diga André, diga Pedro. Mais uma vez para não esquecer, diga Filipe, diga André, diga Pedro. Sabe, eram homens relevantes na sua época, alguns com menos relevância, outros com mais relevância. Filipe era filho do grande Herodes, o Herodes o Grande, e diz que ele era um tetrarca, ou seja, um governador sobre um pedaço de terra. Ele tinha grande influência, diz que no governo dele, no reinado dele, não houveram problemas. Ele era um rei, um governador pacificador. Ele também era irmão de Herodes, do outro Herodes, de Antipas, Herodes de Antipas. Então ele vinha de uma família de muito destaque. A Bíblia fala que esse homem estava lá em João no capítulo 6, e isso significa que ele abriu mão da sua glória. Ele despediu dos pais. Talvez seja por isso que nós cantamos isso aqui agora. Ele despediu dos pais, ele afundou os barcos, o que significa a história, o passado. E é o que Jesus Cristo nos propõe na nova vida nele. As coisas que aconteceram atrás, a gente afunda. A graça faz isso, deixa no mar do esquecimento. A história que você teve no passado, o passado foi o minuto seguinte. Você pode agora mesmo afundar esses barcos no cais.
E ele afundou isso, e ele foi para a próxima etapa da vida deles. Se ele estava seguindo Jesus, significa que houve um problema familiar. Ele não era mais aceito na sua casa. Ele abriu mão do governo. Eu estou falando sobre um homem com uma carreira política promissória. Um governador maravilhoso. Ele tinha uma grande trajetória pela frente. Mas ele estava aqui, em um cenário onde multidões seguiam. E agora ele confiava em Deus para o próximo dia. Incrível. A Bíblia fala sobre André. Quem era André? Aquele irmão de Simão Pedro que antes era discípulo de João Batista, aquele homem meio estranho, meio louco, com uma aparência esquisita, que comia comidas estranhas e pregava no deserto. Ele não estava em um lugar onde as pessoas estavam. Ele não estava no centro onde as coisas aconteciam. Ao contrário, ele foi pregar no deserto. E por causa da mensagem poderosa e ungida que ele carregava sobre Jesus Cristo, as pessoas iam até lá para ouvir o que ele tinha para falar. Isso tem muito a ver com o nosso dia. Eu não sei onde é que você está, que ponto da sua vida você está parado, mas se você tem recebido a revelação do céu para você, fique tranquilo que onde você está, as pessoas chegam, a provisão chega, os milagres acontecem, vão lá atrás de você. E quem esse homem era? Pescador. Eu vou parafrasear, talvez um empresário, dono de uma cooperativa. Então, eu acredito, eu quero ter empatia com eles, porque eu acredito que quando a gente deixa algum tipo de coisa de lado, seja ela grande ou pequena, talvez você tenha deixado uma carreira política, talvez você tenha deixado um pequeno negócio ou um grande negócio, mudado a característica de operação, porque ouviu instruções, ou simplesmente porque percebeu e reconheceu uma nova estação para a sua vida. Então, talvez o mínimo que você espere é que o céu responda a você com relevância, com influência, com respeito, com consideração. Eu não estou dizendo que eles estavam atrás de as pessoas fazerem coisas para eles o tempo todo, mas talvez um homem, um governador, ele saberia conduzir as multidões muito bem. Talvez um pescador, ele saberia influenciar as multidões muito bem. Mas de repente, Jesus começa a pregar. Sabe, eu estou falando hoje à noite não só sobre Felipe, sobre André, sobre Pedro. Eu estou falando sobre Gustavo. Eu estou falando sobre Paloma, sobre Luciano, sobre Emerson. Estou falando sobre Adriano, sobre Shirley, sobre Douglas. Até porque assim como nós, assim como eles, nós deixamos coisas. Talvez grandes como uma carreira política, ou talvez simples como uma vara e um anzol. Você sabe o preço que te custou. E aí você está na caminhada com o Espírito Santo dizendo: eu só quero que o céu me responda. Eu só quero que as coisas aconteçam. E esse é um tempo em que muitas pessoas estão fazendo tantas perguntas para Deus. E naquele tempo, não se engane, apesar de ser um grande dia, uau, multiplicação de pães e peixes, quem fica feliz, diga glória a Deus. Ele andando sobre as águas, quem fica feliz, diga aleluia. Um grande dia, mas não se engane, haviam calamidades, haviam fomes, muitas pessoas enfermas para serem curadas, espíritos enganadores, falsas doutrinas. Haviam demônios circulando por toda a terra, possessos desde o nascimento. Haviam homens que atormentavam toda uma cidade com espírito demoníaco. Era um tempo de muitas coisas acontecendo. Um tempo em que as pessoas precisavam urgentemente de milagres. Essa mensagem é muito atual. Então, o mínimo que você espera num tempo como esse é: céu, responde. E eles estavam lá. Olha, ok, o governo, a política, a pesca. E de repente ele começa a pregar. E eles pensando: meu Deus, essa mensagem é dura. O que Jesus começa a propor? Um alinhamento para levar o povo para a próxima fase. No meio dos milagres, ele para, ele fala: senta um pouco, eu quero pregar. E eles sentam e falam: uau, ele vai hoje curar muitos leprosos. Ele diz: não, eu quero ensinar vocês a comer de mim. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu quero ensinar vocês a compreender que eu sou Deus. E os judeus ficaram atormentados, porque até que eles recebessem a provisão, ok, a gente aguenta esse escândalo todo, esse tumulto, esses crentes escandalosos, até porque eu vou lá,
eu recebo alguma coisa, então nem entendo o que eles falam, nem gosto muito, mas eu saio melhor. Então tinham muitos judeus lá, você está me entendendo, não é? E eles estavam suportando, mas de repente ele começa a querer alinhar. Você é filho de José. Quem é você? Eu tenho a lei, eu tenho autoridade, eu tenho conhecimento. Haviam também muitas multidões que começaram a reclamar porque urgentemente precisavam de sinais, de milagres, de coisas acontecendo. E aí, por fim, os discípulos começaram a ficar perturbados, porque começaram a falar um para o outro: olha, essa pregação que ele está fazendo, certamente a mídia vai pegar isso e vai emitir uma nota, e vai ser terrível o que eles vão fazer fake news sobre essa pregação, e talvez a gente perca seguidores por a gente estar no time dele, a gente vai perder seguidores. E a maneira de Filipe ficar satisfeito com a resposta do céu talvez fosse relevância, até porque ele deixou o governo para ele. Relevância poderia ser um modo de operação no mundo espiritual. Talvez para Pedro, para André, influência. Ele deixou a carreira, ele deixou uma empresa e ele foi atrás. De repente eles veem aquela pregação virando notícia por todos os lados, os tabloides, o Facebook, o Twitter, dizendo: esse tempo é tempo de milagres, é tempo de coisas acontecendo, não tempo de sentar o povo para alinhar. E eles começaram a ficar preocupados, porque parecia que a resposta dele estava nas multidões, mas a nossa resposta não está nas multidões. E quanto mais desespero vinha para eles, por causa da mensagem, eles viam as pessoas indo embora. Que grande dia foi hoje, agora nós vamos terminar o dia desse jeito. Jesus, retrata, faz uma retratação, as pessoas vão embora. Jesus estava consciente do que ele tinha que fazer. Ele dizia: olha, se essas pessoas ficarem só atrás do pão, elas nunca vão saciar a fome, porque eu sou o pão que desceu do céu. E sabe, eu estava pensando sobre esse texto, e por alguns anos eu andei junto com os meninos, alguns deles estavam aqui no louvor hoje. A gente andou por várias igrejas, várias cidades, tocando, divulgando o CD, cantando. E nós sentávamos em mesas com grandes nomes da música gospel, e nós víamos que quanto maior era o nome, maior era o prestígio, a influência, a relevância, e mais favores as pessoas recebiam. Já percebeu que, por exemplo, um artista famoso, alguém de muita relevância, um blogueiro, um youtuber, ele ganha tudo? Talvez ele tenha um salário astronômico, e você fica assim: ele pode pagar, eu não posso. O fluxo deveria ser contrário. Ele paga e eu ganho, não é? O que acontece é que quando a pessoa ela encontra o seu lugar de influência, as coisas a encontram. É isso que acontece. E Jesus estava tentando tirar essa mente de consumo dos discípulos, ensinando: olha, vocês têm que parar com essa mente de consumo. Vocês são produtores. Você é produtor de notícias do céu, você é produtor de recursos na terra, você é produtor de curas, produtor de milagres, você é produtor de respostas, você é produtor de tudo aquilo que você precisa, você é frutífero. Ele estava voltando ao Gênesis, porque quando Deus criou Adão e Eva, Ele diz: sejam frutíferos, ou seja, sejam produtores. E o povo ficava como? Eu quero consumo, eu quero consumo. E Jesus estava querendo livrar eles daquela cilada, porque talvez o consumo ficasse, ou se fechasse. Talvez em algum tempo da caminhada faltasse coisas. E se eles aprendessem a comer da presença de Deus, a estar satisfeito com a identidade em Cristo, eles poderiam dormir sossegado, que as coisas os encontrariam.
Esse texto também está ligado a Mateus, no capítulo 6. Os gentios é que procuram estas coisas. Contudo, o meu Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Ei, olhem para os lírios do vale, eles não trabalham, eles não tecem, mas nem Salomão se vestiu de maneira tão esplendorosa como esses lírios se vestem. Eu cuido deles. Olha os pássaros, eles não semeiam, eles não trabalham, mas não passam fome. Eu cuido deles. Vocês valem menos do que os lírios dos vales, vocês valem menos do que os pássaros. Jesus estava dizendo: se eu cuido deles, eu cuido de vocês. E aí muitas pessoas estão num tempo como esse: pregar agora não, eu quero respostas e sinais. E Jesus está dizendo: sem pregação não tem maravilhas, não tem manifestação, sem alinhamento não tem avanço, não tem próxima fase. Porque o evangelho não é sobre consumo, é sobre produção. E quando eu como de Jesus Cristo, eu não tenho falta de nada, eu estou saciado. E aí se encaixa com aquele exemplo que eu te dei. Talvez a pessoa muito conhecida sente num restaurante, ela pode pagar, ela não está preocupada: como é que eu vou sentar aqui? Ela pode, mas a conta vem paga. Ela está tão tranquila. E talvez você e eu, a gente fique passando naquele restaurante 2, 3 anos pensando: quando eu vou sentar lá? Quem sou eu para entrar lá? Isso é mente de consumo. E Jesus estava querendo mudar essa mentalidade dos discípulos. Eles estavam dizendo: essa palavra é muito dura, a gente quer consumir, faz assim que está funcionando. E depois a gente pensa no resto. Ele disse: não, porque senão vocês vão estar fadados a viverem essa vida medíocre. Vocês nunca vão produzir, vocês nunca vão confiar, vocês sempre vão estar espremidos, preocupados, desesperados de um lado para o outro. Eu quero levar vocês para um nível maior. E de repente ele pergunta para os discípulos, ele fala: eu não vou me retratar, essa é a minha mensagem. Eu não vou mudar, deixa a mídia falar o que quiser. Deixa as pessoas dessa dispensação falarem o que quiserem. Eu não posso mudar o que a Bíblia diz. Ele diz: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, nesse mesmo texto. Então ele diz assim: mas vocês fiquem à vontade. Se quiserem voltar para o consumo, peguem a fila na Black Friday. O que vocês querem? Ou querem aprender a produzir? Recursos, dinheiro, curas, milagres, tudo, porque eu sou. Diz que um respondeu: Senhor, para quem iremos? Se só tu tens palavra de vida eterna. Ele estava dizendo: eu não tenho para onde voltar. E Shirley, a nossa pastora, tem nos dito isso há alguns anos. O problema de muitos crentes, sabe qual é? Eles têm para onde voltar. Eles entraram no evangelho, mas se não der certo, eles voltam para o mundo. Quando alguma coisa não acontece, eles voltam para o choro, para a murmuração, para a reclamação. Eles mudam de igreja para tentar ver se muda o ambiente. Mas quem tem que mudar é você. Sou eu quem tenho que mudar. Porque eu amo esse lugar, essas paredes para mim são muito importantes. Eu não sou desses que diz: isso aqui são só paredes. Cada centímetro desse lugar tem custado a nossa vida para os que congregam nessa igreja. Isso é maravilhoso o que Deus fez aqui, o que Deus está fazendo. Aqui tem empenho, tem disciplina, tem oração, tem busca contínua, tem jejum, tem consagração. Mas sabe de uma coisa? Se você não decide mudar, o prédio não vai mudar você. Você pode vir para cá e por causa do ambiente de consagração, a unção sempre está presente aqui, graças a Deus por isso, é tudo sobre Ele. E curas acontecem, milagres e respostas vêm do céu. Mas e quando você sai? Pedro disse: eu vou para onde? A vida que eu tinha não dá para voltar mais para a pesca. Eu encontrei algo de muito mais valor do que aquilo que eu fazia no meu emprego. Eu não estou preocupado com o consumo. Eu quero ficar num lugar onde eu tenho frutos. E você sabe que frutos não é sobre você? Porque se você fosse uma árvore, você não teria braços para pegar o fruto e colocar na sua boca. E talvez as coisas não avancem do jeito que você quer, porque você está pensando
na próxima conta. E Jesus te chamou para pensar em nações, em cidades. E quando você se compromete com a linha do Evangelho, a conta é paga, o sonho é realizado, o carro chega na sua garagem, a viagem acontece, porque o que Ele tem para fazer e os caminhos que Ele pode liberar para que você viva o que você sonha é muito maior do que o que você com a sua própria força pode construir. Então esse é um tempo de alinhar para avançar. E sabe, irmãos, essa não é uma situação específica dos discípulos. Eu quero que você vá comigo para Êxodo, no capítulo 19. Quem está aqui, diga aleluia. Aleluia. Êxodo, capítulo 19. Nós vamos ler o 7 e o 8. Mas deixa eu dizer isso para você, e talvez você tenha falado: Senhor, onde é que está o favor para a minha prosperidade? O que é essa glória maior que eu não estou vendo? E tantas perguntas para o céu. E parece que o céu não te deu resposta. Deixa eu dizer, se por acaso você não tem percebido respostas do céu, e é isso que eu queria que você prestasse atenção. Eles perguntavam o tempo todo: cadê os milagres? Como é que você fala isso? Quando que você vai fazer de novo? Onde é que vai acontecer aqui ou ali? O tempo todo. E enquanto mais eles perguntavam, mais Jesus perguntava. Ele não respondia. Você já teve com alguém que quando você pergunta, a pessoa devolve a pergunta com outra pergunta? Você fala: você está bonito hoje? A pessoa fala: tô. Você fala: você tá avançando, não é? Você fala: eu tô. Pastor, eu faço isso ou aquilo. O que você deseja fazer? Você nota no discurso de Jesus que quanto mais eles perguntavam, mais Jesus perguntava. Nem sempre o céu vai trazer respostas, porque você é a resposta do céu. E talvez quando você não percebe respostas específicas do céu, pode ser que o céu esteja esperando uma resposta que saia da sua boca. Isso estava acontecendo aqui. Muita gente perguntando muita coisa. Como nos dias de hoje, como é que vai ser amanhã? Como é que a gente vai retornar? Como é que vamos fazer depois disso? Como é que vai ser com essa causa, com essa situação, com esse isso, com esse aquilo, com esse tempo? Como é que a gente vai prosseguir? Quando isso, quando aquilo? Jesus, eu deixei isso, eu deixei aquilo. Como é que vai ser agora isso? Como é que vai ser agora isso? E o Senhor está dizendo: você vai responder o quê? A sua resposta depende de um alinhamento. Porque sem ele você responde errado. E se responder errado, deixa de seguir Jesus. Você sai do Instagram dele. Você bloqueia porque ele te humilhou. Ele foi grosso comigo, eu vou bloquear porque é melhor não ver. Que ele está conseguindo mais pessoas para seguir ele. E isso aconteceu em Êxodo, no capítulo 19. Você está lá comigo? E o que é o Êxodo? Se não uma trajetória para a próxima fase. O Espírito Santo está anunciando para nós nessa igreja: vocês estão à porta da próxima fase. O Espírito Santo está nos chamando a atenção para entendermos de uma vez por todas: vocês estão a um passo da outra página. Vocês estão escrevendo história, tem um favor ali, tem um novo ali, e você está prestes a entrar nesse tempo que eu destinei para vocês. Sabe o que é o Êxodo, senão uma expectativa de uma conquista? E o que é 2020, senão uma expectativa de algo maior nos encontrando ali? E talvez Deus é tão maravilhoso porque glória é maior. E a Bíblia diz que no lugar da vergonha nós teríamos dupla honra. E talvez nesses dias você foi envergonhado financeiramente, no seu emprego, no seu empreendimento, com o seu salário. Talvez pessoas tiveram um corte do salário de 30%, 50%, 75%. Mas para cada dia de vergonha, dupla honra. Isso é glória maior. E Deus não foi pego de surpresa. Ele sabia exatamente o que aconteceria em 2020. E quando nos disse sobre 2020, a nossa palavra que Deus nos enviou, disse: ninguém nunca mais se esquecerá de 2020. Nunca mais.
E nós não vamos nos lembrar, sabe do quê? De quantas pessoas morreram no mundo. Vamos nos lembrar de quanto recebemos de Deus. Quando você se lembrar de 2020, não vai se lembrar, nossa, foi uma catástrofe. Tudo quebrou, ficamos em casa isolados. Você vai se lembrar, Deus fez grandes coisas. Foi um ano incomum para pessoas extraordinárias. Eu estou animado, e você, irmão? E aqui haviam pessoas saídas da prisão, não é? Do Egito, da escravidão. E a expectativa deles era a terra, o presente, a posse, o lugar deles. E eles estavam passando para lá, mas aqui conta sobre um êxodo. E no versículo 7, a Bíblia diz que veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Que coisa maravilhosa! Parece que quando nós estamos perto, na porta da próxima fase ou da posse da terra que Deus nos deu, Ele prepara antes uma conversa. Sabe, eu não sei contar a vocês, mas sempre que eu vou promover algo na vida do João Pedro, eu preparo ele antes daquele processo. Ele vai fazer aniversário mês que vem, ele faz 10 anos. E eu estou há 1 ano preparando ele, porque ele quer um videogame. E eu estou dizendo, olha, é assim, é assado, é desse jeito que você vai jogar. É esse tempo que você vai dedicar, porque ele é uma criança. Ele brinca com bonecos, com 9 anos. É bom demais. Ele brinca com carrinho, com 9 anos. Então eu quero que ele avance, mas eu quero que ele avance inocente. Então eu preparo o coração e vou já trazendo fundamento para que aquela posse não seja queda. Porque muitos não caem antes, caem depois. Porque não se permitem alinhar. E sem alinhar, ainda que você chegue, você morre lá. Porque não sabe lidar com aquilo. E Deus parece que faz isso. Espera aí, Faraó ficou para trás, a gente atravessou o Mar Vermelho, até cantamos louvor, Senhor. Libera a gente, Ele diz, venha para o Sinai, porque eu quero falar com você. Ele chama todo o povo, mas Moisés é que sobe. Diz que tem uma fumaça lá. O que acontece aqui? O que aconteceu em João 6? Nós estamos comendo maná. Nós estamos vendo milagres, nós estamos sendo acompanhados de maneira sobrenatural pela sua presença, de dia e de noite. Nós temos evidências que Deus está conosco, porque o mar se abriu. Mas eu ainda estou indo para lá. Eu tenho uma terra para possuir. E Deus decide pregar. Porque apesar dos milagres, eles estavam no deserto. Então era emergencial. As respostas, o milagre, o sinal. Mas nessas horas, o que Deus faz? Senta que eu vou pregar. Eles dizem, Senhor, e se Faraó chegar agora, pregar agora? Não. E eles, meu Deus, a gente até respeita, mas isso aí é esquisito, não é não? Porque esse som de trovão, meu Deus, isso é uma tempestade. Porque essa nuvem pesada. Como é que Moisés consegue entrar lá? E eles começam a fazer tantas perguntas. E eles decidem se calar porque não entendem. E falam assim, olha, tá bom, Senhor, a gente quer logo passar para a próxima fase. O que você mandar a gente fazer, a gente faz. E talvez pessoas entram assim na vida com Deus. Eu não entendo, eu não sei, mas eu quero isso. O que você mandar eu faço. Mas sem o conhecimento da verdade não há uma libertação. O avanço não é consciente. E no meio do caminho as pessoas deixam de seguir, bloqueiam Jesus nos seus corações. O que acontecia em João 6, acontecia aqui também, porque haviam discípulos aqui, haviam sacerdotes dizendo, isso é muito estranho. A ponto de levantarem bezerros de ouro na ausência de Moisés. Porque eles não conseguiam se relacionar com o que era estranho para eles.
Para quem é chamado para produzir, mas tem mente de consumo, a produção é estranha. Você fala com um empresário, ele está se planejando para daqui 5 anos. O consumidor está pensando em quantas vezes ele vai parcelar aquela coisa nesse ano. E não tem problema quanto a parcelar, não quero condenar ninguém. O que eu estou dizendo é que muitas vezes a mente do consumo não nos permite planejar coisas maiores para o futuro, mas nos limita numa vida diária. E num tempo como esse, você vê, por exemplo, que muitos de nós não tínhamos reservas nenhuma. E não é pecado você guardar. A Bíblia fala sobre dar, o pastor Vitor falou com graça, unção e propriedade hoje à noite. Eu creio, compartilho e pratico essa palavra. Eu dou mais do que recebo. Não para impressionar, mas porque esse é meu estilo de vida, quando viu já foi. Eu amo fazer isso, esse é o reino de Deus. Não é só sobre receber, mas em primeiro lugar sobre dar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. À medida que o tamanho do amor que você tem é o tamanho da sua doação. Meça o nível de amor que você anda por essa oferta que você traz. Fica a dica. Agora, escute uma coisa, vamos voltar para o tema. O que acontecia ali? Eles estavam querendo ir para a próxima fase, mas tantas perguntas. Era estranho, não conseguiam lidar com aquilo. Disseram, fala, o que você quiser a gente fala, a gente faz. Mas muitos problemas se manifestam quando as pessoas não entram num alinhamento para o avanço. Quem está aqui, irmãos, diga aleluia. E é tão nobre quando a gente está no Sinai. Porque no encontro com Deus, nessa conversa, você vê coisas que você não vê em nenhum lugar. O dinheiro não compra. O sonho que você carrega não se equipara à glória revelada no Sinai. Nós estamos em um tempo como esse. Eu estava dizendo que não é pecado guardar. Deus falou para José, vai vir 7 anos de fome. Falou quando? No momento ou antes? Ele disse, guarda uma parte, porque você vai continuar produzindo na crise. Instrução, alinhamento. Não fica desesperado para gastar, você é um produtor. Você investe. Quando tem um consumo consciente. E isso não é sobre você ficar podado no jantar, na roupa. Isso é tão tranquilo. Quando você sabe quem é, você não tem medo de ir para o melhor restaurante. Você tem produzido. E talvez você chegue lá e sua conta vai estar paga. 3 pessoas querem. Você sabe que grandes produtores, por exemplo, recebem carros de grandes marcas para testarem e divulgarem? Você sabe que pessoas de relevância recebem roupas de grandes grifes para mostrar para os outros, para fazer propaganda? Agora, a mentalidade de consumo nos faz ser fãs. E fã é assim. Vou dizer uma coisa aqui. Fã é que nem é torcida de futebol. Se faz gol, tá todo mundo apaixonado. Eu sou isso, eu sou aquilo, vai. Não sei o quê. A propósito, um dia eu ouvi um professor falando sobre o Ministério Auxiliar de Pastores. Ele estava dizendo, qual é a torcida que tem um codinome de fiel? Quem sabe? Que qualidade, né? Gaviões. Gavião. Fiel. Experimenta esse time perder um campeonato. Para ver o que acontece com o ônibus desses jogadores. Porque fidelidade é um nível bom, mas lealdade está acima. E se você não alinha, você não é leal.
ao propósito que te cerca. E aí quando nós estamos passando por um ano como esse, você diz assim, e aí? Como é que vai ser? Como é que vai ser? E Deus está dizendo, dá a sua resposta aí. Estou aqui escutando, o que é que você vai fazer agora? José ouviu uma instrução e na crise produziu. O que a gente tem que se livrar é da mentalidade de fã. Porque fã, quando o artista faz uma coisa que eles não querem, eles deixam de seguir. Assim ou não é? Agora quando você está envolvido, comprometido com uma causa, ela é sua. Às vezes eu encontro pessoas no gabinete ou na igreja, nos corredores, que são membros da nossa igreja, e eu percebo o rápido grau de comprometimento. E eles dizem assim, às vezes estão há 1, 2, 3 anos com a gente. Fala assim, olha, aqui na sua igreja. Eu digo, nossa. E a próxima frase a pessoa solta de novo. Olha, mas naquele seu evento, eu digo, nosso. Isso mostra talvez um nível de envolvimento, mas não de comprometimento. E sabe de uma coisa? Quando você come um X-Egg Bacon, faz tempo que eu não como isso. Que delícia. Meu Deus. Porque eu gosto desses lanches assim, não é gosto de McDonald's não. Eu gosto de um lanche mais artesanal. E quando você come um desse, você sabe que tem bacon lá e tem ovo também, né? Vamos falar egg para ficar mais bonito. Tem lá, não tem? A gente come isso. Você come o ovo, você come o bacon, você está de alguma maneira envolvido com aquilo. Mas a galinha e o porco estão comprometidos. Alguém morreu para você ter um benefício. Você está envolvido ou comprometido? Vamos alinhar, porque ali tem uma terra. E deixa eu dizer, eu nunca vi uma herança ser transferida sem antes passar no cartório. Uma terra. Eu nunca vi alguém comprar uma terra sem antes ir assinar a escritura. E o Sinai é o quê? O alinhamento é o quê? O cartório, meu amigo. Não tem posse sem cartório. E tem alguns que dizem assim, deixa a escritura para depois, não é, corretor? Não é? A gente sabe bem disso. Deixa a escritura para depois. A escritura é o RG da sua casa. Qual a evidência que aquela casa é sua, se não tem escritura? É por isso que 10 espias não tomaram posse do que era deles, porque eles disseram, eu quero a uva, mas o alinhamento deixa para depois. Eu quero a terra, mas o cartório, eu não vou investir agora no cartório. Mais importante do que a uva é o alinhamento, porque se você alinha, você toma posse do benefício, mesmo que lá tenha gigantes diante de você. Ninguém te para quando você assina a escritura. Se você chegar na casa, tiver gente morando lá, você diz assim, sai. Porque olha aqui, ó, a escritura. Não tem posse sem passar no cartório. E eu já vi pessoas com problemas, porque de repente, depois quer vender a casa. Não consegue, porque não tem escritura. Ou seja, um elefante branco. Não faz nada com aquilo. Ah, mas a minha casa vale 1 milhão. Ok, manda o trator vir e demolir, porque ninguém quer. Não faz nada com isso. E quantos de nós temos heranças e não temos feito nada com elas, porque não alinhamos. Agora, Êxodo 20, vem comigo. A banda pode subir, que acabou meu tempo exatamente agora. Êxodo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 19. Quem achou, diga amém. A Bíblia diz que disseram a Moisés, fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco. Meu Deus, é isso que eu estou lendo? Para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, não temas, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, diga de longe,
nem senta, fica em pé. Eles estavam tudo em pé de longe. Moisés, porém, dentro da nuvem, onde Deus estava. Sabe o que acontece aqui? Quem não alinha, quem não senta para alinhar, quem não ouve a mensagem, quem não quer a pregação que Jesus estava propondo, da satisfação em Cristo e não nas coisas, acontece como esse povo aqui, eles ficam de longe. Eles chegaram no primeiro, eles falaram que ia fazer tudo que Deus quisesse. Agora Deus quer o quê? Um culto. Eles dizem assim: Moisés, vai você, que esse culto é muito pentecostal. O chão treme, a perna fica bamba, o povo fala em línguas. Eu não gosto disso não, vai lá, eu fico aqui de longe eu recebo, de longe é envolvido, e Deus dá para comprometido. É assim que acontece. Agora, qual é o paralelo de João capítulo 6 e de Êxodo capítulo 20? Tem um paralelo aqui para a gente pensar. Um povo ficou de longe e morreu porque ficou longe, mesmo tendo uma terra prometida. Mas um homem, diante de toda a calamidade, disse: eu nem vi ainda essa terra, eu nem preguei ainda para multidões, mas eu vou com você, porque a minha satisfação está em você. E diz que Pedro, esse homem que diz: para onde iremos? Na primeira pregação dele, meu amigo, a igreja dele tinha 3.000 almas. E tem gente querendo apoiar ministério, sucesso, carreira ministerial em dons, e dons devem ser buscados, mas o sucesso ministerial depende da disposição para o alinhamento. A mensagem era dura, Pedro estava lá, mas ele disse: continua falando, porque daqui eu não saio, eu vou com você. E sabe o que acontece? Apesar dos erros, no primeiro culto lá em Atos, o povo estava dizendo assim: como é que esse homem, que tudo que tinha na vida era uma vara e um anzol, fala com tanta influência, ou com tanta autoridade, ou com tanta relevância? Ele era um analfabeto, um iletrado, ele não foi doutor, ele não estudou na escola de Gamaliel, ele não era judeu, mas ele falava desde Moisés, os profetas maiores, os menores, até a crucificação, de tudo que aconteceu, com grande propriedade. E os homens ficavam atônitos, de queixo caído. Sabe onde é que ele aprendeu isso? Não foi, irmãos, no consumo. Ele aprendeu isso no alinhamento, na mensagem. Quando Jesus dizia: eu não vim para fazer a minha vontade, ele dizia: então não posso fazer a minha também. Alinhou para avançar. O Espírito Santo, ele quer nos levar para um lugar onde você se mostre confiável. Porque se você está inseguro quanto ao lugar que você está indo em Deus, você ainda tem para onde voltar. Agora, quando as suas possibilidades de retorno acabarem, Ele libera você para essa terra. Porque alguém sem consciência de alinhamento que chega lá, usa para si. E eu estou falando sobre qualquer frente hoje à noite: financeira, emocional, pessoal, ministerial. Se eu não alinhei com Ele, eu faço o discurso que eu quero, do jeito que eu quero, manipulo os dons. Mas no alinhamento, é Ele que ensina como é que tem que ser feito. É para o reino dEle, é segundo a vontade dEle, porque eu não estou aqui para fazer minha vontade. Sabe, quem disse que você pode conduzir o seu dinheiro como você quer, só porque você é que trabalha? Tudo isso pertence ao Senhor. Quem disse que você pode casar com quem você quer? Quem disse que você pode ir para a próxima fase do jeito que você quer? Quem disse? Você entregou sua vida a Ele. Vem para o Sinai e não fica longe não, fica junto. Porque se você se permitir entrar nessa nuvem, sabe o que acontece? No seu primeiro culto, ou no dia em que você entrar na terra, todas as muralhas e os gigantes vão sair correndo diante de você. Irmãos, eu acho isso incrível. Ele não tinha microfone, nem uma equipe de música como nós temos aqui, mas milhares de pessoas quiseram ouvir a mensagem dele. Ele não tinha eloquência,
Inclusive ele era duro de palavras. Talvez ele não tivesse uma roupa bonita como a minha, mas haviam milhares de pessoas ouvindo aquela mensagem e dizendo: eu aceito Jesus hoje, eu mudo de vida hoje. O que Pedro pregou foi alinhamento. E o que veio depois? O sobrenatural. Milagres, posses, provisão, sustento, multiplicação, avanço, crescimento. Foi isso que aconteceu com a igreja depois. Havia perseguição, havia, mas a consciência da presença era tão grande que eles não paravam por causa de medo, de enfermidade, de pobreza. Eles continuavam avançando, apesar de qualquer situação que se levantasse contra a vida deles. Nós estamos em um mês de alinhamento, e se você sentar no Sinai, passar no cartório para assinar o seu compromisso, sabe o que acontece? A próxima etapa é você entrar na terra que Ele já liberou e já falou para você, já te mostrou, já te deu visão aberta, e só está esperando alguns ajustes acontecerem para liberar isso sobre a sua vida. A Bíblia diz que tudo foi liberado nas regiões celestiais. Sem alinhamento você não sabe quem é você, posicionar, você não consegue ser consciente da sua posição. Então é preciso alinhar para avançar. Fique de pé. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos. Imagine que esse lugar hoje é aquele lugar de João 6. Jesus está dizendo: e você vai fazer o quê? Com esse problema que você está passando, você está dizendo: Pai, como é que eu saio disso? E Jesus está dizendo: e você vai fazer o quê? Porque o alinhamento, o fundamento colocado, já te dá base para fazer escolhas. Você vai escolher o quê? Você vai esperar o próximo evento, a próxima conferência? Você vai esperar a quarentena acabar ou vai decidir agora? Esse também é um mês, aliás, é um ano de escolhas, de decisões. E você decide o quê? Para que lado? Para onde você vai deixar o coração te inclinar e te levar? Porque quanto a Deus, tem uma terra, tem um lugar de satisfação, inclusive pessoal para você, mas nele, com consciência dele, fazendo pela causa dele, por causa dele, por meio dele, do modo dele. Então, imagine que você está nesse Sinai hoje à noite, e esse é um lugar de duas atitudes: de pessoas que sobem, ou de pessoas que dizem: eu tenho medo, manda outro no meu lugar. Não dá para ficar mais sendo sustentado pela oração do seu amigo, pela comunhão que a sua esposa tem com o Espírito Santo. Não dá mais para ficar sendo sustentado com o culto de domingo e a semana inteira sofrendo. Você precisa de alinhamento, eu preciso de alinhamento. É a comunhão, é amor e unidade com o Espírito Santo. Ele tem uma mesa para nós todos os dias, um banquete servido todos os dias. Não dá mais para ficar esperando o pastor trazer direções, quando você que tem que responder. Não dá mais para ficar esperando alguma coisa acontecer para você se mover. Você não está mais naquele lugar que Jesus chama de tanque de Betesda, esperando alguém te jogar lá. Não dá para ser marionete na mão de pessoas, de épocas, de anos, de notícias. Não dá. Tem que entrar nessa nuvem e aprender o modo dele, o modo de operação dele, o meio pelo qual você traz respostas nessa terra e apresenta a solução para Deus aqui na sua operação. E não dizendo: Senhor, eu nem sei como eu faço, eu nem vou fazer. É dizendo: Senhor, olha, eu creio que essa instrução é sua, eu vou fazer desse jeito e eu vou ser resposta para outras pessoas. Porque Deus chamou um povo, e aqui esse povo de Êxodo
No versículo 1, 2, 3 e 4, a gente leu 19, 7 e 8. Mas até o 7 está dizendo que Deus chamou uma nação santa para ser sua propriedade particular, reis e sacerdotes. Pedro fala isso sobre nós, filhos da dispensação da graça. O propósito de Deus é que você entre e seja a resposta para outras pessoas. Mas se você fica no muro, você vê, mas não está satisfeito. Coma dele, beba dele, se encha dele. Sabe, tantas pessoas nesses dias têm se distraído com, eu posso dizer que coisas naturais são como vinho. E a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho. Talvez você nunca bebeu, mas aquela sucessão de filmes, sem uma comunhão em oração, é como vinho para você. Você fica embriagado em séries, em jornal, em notícias, em plataformas políticas. Está bêbado de notícias. Não embriagueis com vinhos, mas com o Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito, porque na comunhão é que você se torna a resposta. A solução é que você avança depois desse alinhamento. É cheio. Então tem uma medida para nós. Não é tempo de recessão, nem é tempo de desânimo, nem é tempo de recomeçar do zero. É tempo de 100 por 1, é tempo de desentulhar os poços, é tempo de pegar os tesouros dessa terra, é tempo de assumir essa capa, essa identidade, de afundar os barcos no cais, é tempo de ir para a próxima fase, é tempo de reivindicar para o inferno: tira a mão, Satanás, porque eu não vou parar e nem vou me intimidar, eu alinhei, eu vou entrar naquela terra, eu não tenho medo. Você sabe que quando Deus chamou Josué, Ele não pôs a mão na muralha? Sabe o que é isso? A força de uma instrução. Uma instrução. Sabe, irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Olhe para mim um pouco, nós já vamos cantar. Tem pessoas que me ligam, que me chamam, que me consultam na qualidade de pastor, para instruções. E se você pega, quando você puxa, não é sobre mim, é sobre o dom. Quando você puxa, se você pega, essa instrução tem força para derrubar qualquer muralha. Fica nela. Fica nela. Josué, enquanto estava rodeando as muralhas, você imagina quantos incrédulos tinham ali? Meu Deus, cadê nossa arma? Cadê o dinheiro? Que isso, é só uma instrução. Vamos fazer alguma coisa, gente. Pensa os rebeldes levantando uma placa contra Josué. Vamos fazer um protesto. Ele pensa que ele é quem? Mas sabe de uma coisa? A instrução fez as muralhas ruírem ao chão. E aquele rei matador de Jericó estava agora com a cara no pó, clamando a um Deus estranho, para que um povo com trombeta não entrasse na terra dele, fortificada, cheia de um grande exército. Eu estou falando sobre um povo que tinha música como arma. A espada era a instrução na boca. Vamos fazer como Deus falou. Vamos fazer como o Senhor ensinou no Sinai ao nosso líder Moisés. Muitos se levantaram contra. Mas sabe, quando a gente se submete ao alinhamento, não só Faraó fica para trás, mas o Mar Vermelho se abre. Não só isso, mas tem a provisão no deserto. E não só isso, mas o Jordão se abre. Não só isso, mas as muralhas caem. Não só isso, mas a terra é possuída. E não só isso, mas os moradores estranhos saem de lá. E não só isso, mas Jesus Cristo vem e te salva. E não só isso, mas Ele te dá uma vida de rei e sacerdote e nessa terra. E não só isso, Ele tem o céu reservado para a sua igreja. E isso é tudo para nós. Alinhar. O que você quer? Está na instrução. O milagre, a unção é para te equipar, para você continuar, e para você continuar com poder. Mas a instrução
é que derruba. Você não chuta a muralha que o inimigo levantou. Você crê na palavra e ela cai. Deixa eu dizer, um culto como esse é como um culto de libertação. Porque quantas vozes você estava ouvindo, dizendo, não, acabou para mim. E Deus está dizendo, não, é só alinhar, vamos embora. Não, mas já me ligaram dizendo que a Jericó é muito fortificada. Não, na minha vida, a vida financeira está toda fortificada pela ação do inimigo. O meu casamento está todo fortificado pela ação do inimigo. Mas a instrução derruba tudo isso. E você nem precisa colocar a mão. Quem é o exército na terra que teve vitória sem luta? O povo de Deus. Você nem precisa lutar, você precisa acreditar. E só caminhar. Enquanto você caminha adorando, os muros caem. A terra é sua. O novo está ali. Você está virando a página. As coisas estão prontas a serem derramadas sobre a sua vida numa medida exagerada. É só aceitar o alinhamento. Vamos cantar? Vamos cantar? O que vocês vão cantar? Todo mundo esperando eu falar, né? E aí, o que vocês vão cantar? Vai? Sabe não? Eu vou. Vamos lá. Ele abriu mão de sua glória, sofreu no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pois o quê? Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. E pra onde iremos? Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu diga tchau à sua vida antiga. Diga tchau a essas decisões antigas. Diga tchau ao seu modo antigo de viver. Afogue isso. Queime essa estrutura antiga de vida. Confia nele. Eu afundei meus barcos. Eu quero dizer, eu me despedi dos meus pais. Eu queimei e eu afundei meus barcos no cá. Mais uma vez. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você. Palavra
palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, oh, palavras de vida eterna pra Ele, porque dele, por Ele, oh, tudo por Ele. Ele é a comida, Ele é o pão que desceu do céu, Ele é a minha satisfação, meu amigo, meu refrigério. E eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. E eu sou totalmente teu. Fui em ser um, eu sou totalmente teu. E eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. E eu sou totalmente teu, sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um, eu fui contemplado, ser um com você, ser um com você, ser um com você, e ser um com você. Somos um com você, sou um com você. Aleluia. Ser um com você, com você. Segura. Sabe, essa é a hora em que você tem que levantar as suas mãos para rasgar o seu coração e dizer: Pai, tudo aqui dentro eu te entrego hoje à noite. Sabe, você não veio aqui hoje à toa. Antes de você acordar, Deus já sabia, hoje ele vai para aquela igreja lá. Antes de você nascer, Deus já tinha preparado um futuro para você. Não um futuro de mal. A Bíblia diz: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Então, Deus tem algo bom para fazer. E o que você precisa entregar? Entrega o seu Isaac hoje. Entrega o seu Isaac hoje. Entrega o seu Isaac hoje. Entrega hoje. Talvez para Felipe entregar o Isaac foi tirar os olhos da multidão. Talvez para André entregar o Isaac foi tirar os olhos da influência. Pedro, porém, já havia entregado. Ele disse: para onde eu vou, se só você tem palavras? Talvez o que te prende nesse nível é o Isaac que você não deu ainda. Abraão queria só um filho, ele tinha, mas Deus tinha uma nação para ele, não só um filho.
Talvez tudo que você pensou hoje é vir para resolver a próxima conta, mas Deus tem tesouros e ouros para você, porque você é produtor e não consumidor. Talvez tudo que você pensou era ter um alívio, mas Deus tem um jeito definitivo para essa causa hoje na sua vida. Por que eu não fui ainda? Porque você não respondeu. Alinha e avança. E quando você alinhar, você dá a resposta certa. Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Então, com seus olhos fechados, com a sua mão levantada, eu quero que você faça desse tempo mais 5 minutos só, um tempo de comunhão com o Espírito Santo, onde você vai dizer aí para Ele: Pai, é isso aqui, olha Senhor, eu sei que você conhece isso, mas hoje eu tomo coragem para te dar, sabe? Eu não quero ficar de longe não, eu vou no Sinai, eu vou nessa nuvem junto, eu vou com Moisés, eu vou nesse lugar junto, eu vou ficar lá com você, eu não vou ficar longe não, eu vou entrar nesse lugar. E dá para eu cantar a outra, para a gente orar, para finalizar? Eu só preciso da letra. Pega. Vai orando, irmãos, vai cantando. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. Obrigado, Pai. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba no meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. E eu também vou subir. Eu vou subir o monte que muitos desistiram, e eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou encontrar a casa e vou ficar lá, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba no meu lugar. Que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você,
mas a fechada é você, é tudo sobre você. As escolhas são sobre Ele, as oportunidades vêm dEle, a posse está nele, a satisfação é Ele, a comida é Ele, a bebida é Ele, a rocha que sacia a nossa sede. Oh, a tempestade e a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Senhor, te adoramos hoje à noite, Pai. Obrigado porque você é a nossa vida. Para onde iremos se não temos para onde voltar? Só temos você, Deus, palavras de vida eterna, Pai. Obrigado pelo cajado, pelo pão, obrigado pelo seu sangue derramado na cruz, obrigado por essa consciência de justiça, que estamos autorizados a andarmos na sua presença, a vivemos na sua presença, a comermos da sua presença, Pai. Obrigado que um dia nós estávamos no consumo espiritual, onde você era uma coisa para um fim, mas Senhor, nós te adoramos porque quando a sua palavra nos foi revelada, Senhor, e quando aumentamos o nosso nível de comunhão, você é tudo para nós, Pai. E nós nos liberamos ou nos jogamos, nos lançamos nessa comunhão, nessa verdade, nessa aliança que promove avanço para cada um de nós, Senhor. E eu já posso contemplar as portas abertas, Pai. Eu já posso contemplar as respostas que virão, o favor que você prepara para essa próxima semana, por causa desse culto de alinhamento, desse culto de avanço. Como Jacó saiu decidido para uma nova fase, nós saímos convictos de que avançamos hoje à noite, de que ali nos espera aquilo que estávamos buscando e precisando, porque você está conosco. Senhor, e nós sabemos que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por graça, refrigério e por um lugar poderoso de comunhão com a sua palavra e com seu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem foi abençoado hoje à noite, edificado hoje à noite?